Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Eu sou o Padre Kenner, tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, temos a alegria de celebrar uma data muito especial, o dia de Santa Mônica. Para quem não sabe, Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho e por 30 anos rezou pela conversão do seu filho. E hoje nós colocamos ela nos nossos altares para que possa servir de exemplo, de testemunho para cada um de nós, para podermos perseverar na nossa oração constante pelos nossos filhos, por aqueles que Deus nos confiou a missão de nós cuidarmos. Por isso, convido você também, neste dia, a rezarmos juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 42 ao 51, juntamente com a igreja no mundo inteiro, que fala assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quem vive preparado para se encontrar com Jesus não tem medo da hora em que ele vai chegar. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele inicia com uma palavra muito forte de Jesus: ficai atentos. E isso é muito interessante porque a gente vive uma vida, nos nossos tempos, em que tudo nos distrai. Eu não sei você, mas é facilmente percebido o momento da nossa vida, momentos da nossa vida ao longo do dia inteiro em que a gente está distraído sempre com alguma coisa, é uma mensagem, é uma rede social, é uma ligação, sempre nós estamos distraídos com muitas coisas e podemos não nos atentar em viver a nossa fé. Jesus, no Evangelho de hoje, nos compara a empregados que podem ser fiéis ou infiéis. Empregados que podem passar a sua vida esperando o dia da volta do Senhor e começar a perceber que Deus está demorando muito, o Senhor está demorando muito para voltar. Por isso eu vou tocar minha vida, vou viver do jeito que eu quero, como um bom vivant. Mas também Jesus fala de um outro tipo de empregado que, mesmo com o Senhor demorando para voltar, permanece fiel. E ele diz que esse empregado é feliz. Meus irmãos, a felicidade consiste em nós não deixarmos, como diz o famoso poeta popular Zeca Pagodinho, a vida nos levar, mas propriamente em nós levarmos a vida, nós tomarmos a rédea da nossa vida. E para a gente tomar a rédea da nossa vida é necessário nós vigiarmos, nós ficarmos atentos, porque se nós não ficarmos atentos, nós não cuidamos da nossa vida. Nós cuidamos muito da vida dos outros no trabalho, na escola, no Instagram, mas a gente não cuida da nossa vida. E por isso, hoje, o convite do Senhor para nós é que a gente aprenda a vigiar, a olhar, a ficar atento para a nossa vida. Será que aquilo que o Senhor ensina na sua palavra tem sido vivido por mim lá no meu trabalho? Ou será que lá no meu trabalho facilmente eu estou me irando e falando mal dos outros, inclusive que eu não gosto, fazendo fofoquinha, dando contra-testemunho? Será que na minha vida eu vou vivendo as coisas e vou até mesmo assumindo compromissos comigo? Promessas, às vezes de fim de ano, já estamos em agosto, quantas promessas nós não fizemos para esse ano que a gente não cumpriu ainda. A gente precisa viver uma vida vigilante. E uma vida vigilante é uma vida que não vai sendo empurrada com a barriga, mas ao contrário, nós tomamos a rédea dela e decidimos para onde nós vamos levar a nossa vida. Não simplesmente pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, mas principalmente por aquilo que nós sabemos que nos faz bem. Deus te abençoe e Deus te